ao nosso Pode Sim. Sou Carlos Luiz. Oi, gente, sou a Vitória. Hoje nós vamos falar um pouco como era o dia a dia no grupamento essênico de Lisandro Bordenave, que Marcos fazia parte. É importante entender que sempre que a gente tem notícia histórica de alguns grupamentos essênicos, não de todos. Esse de Eurípides a gente sabe que é um grupamento essênico perto do Mar Morto. E existe um outro que se tornou mais famoso, o de Qumran, que é onde descobriram os famosos manuscritos do Mar Morto. Ainda não temos notícias históricas se tem alguma descoberta nesse povoado assim que o Marcos participava. Não há um nome no livro, né? Então vai ficar aí para as pesquisas futuras a gente tentar descobrir, né? Se há ruínas, se foram encontrados textos e etc. Mas nós vamos fazer hoje uma reflexão sobre a vida dos essênios desse povoado específico. O que é que você achou interessante, Vitória, nessa parte do livro que fala do dia a dia do Marcos? Lembrando que Marcos nessa época tem quantos anos? 8 para 9, né? Ele não é preciso, mas 8 para 9 anos. Vamos lá. O que eu acho interessante é que tem uma junção de várias atividades, seja na questão física, que eles têm de manhã quando eles se acordam, tem alongamento, tem isso e aquilo. Eu acho interessante do alongamento, antes de falar do resto, é que o Eurípides estabeleceu no Colégio Allan Kardec meia hora de exercício diário de alongamento, e muito parecido com o que ele descreve no livro, quer dizer, não precisava mais, meia hora de exercício respiratório e de o que a gente chamaria hoje de alongamento, né? Não tinha esse nome na época, mas é muito parecido, mas continuemos. Pois é, tem essa questão física, eles também trabalham, além do fato que eles estudam música. Peraí, vamos ver como era dividido o trabalho. Que trabalho era esse? Não, tem a cerâmica, eles cuidam também do físico. Sim. Depois vem o estudo, né? A cerâmica era para os adolescentes e jovens, né? E a lavoura para os adultos. Exato, a lavoura para os adultos e as mulheres na tecelagem. Na verdade, vamos esclarecer, nessa comunidade essênica não tinham mulheres. Tinham mulheres que faziam parte da seita, não tinham. Existiam algumas mulheres assalariadas que eram contratadas para cuidar da casa. Sim. Né? Ele narra que antes quem fazia a limpeza da casa eram os iniciantes, os essênios que estavam começando. Mas como eles tiveram necessidade de mais gente na cerâmica, porque a cerâmica era uma das atividades que sustentava o grupamento, é importante dizer isso, quer dizer, eles não viviam de doação de ninguém. Sim. Eles trabalhavam, eles vendiam o produto do trabalho deles, se mantinham e ainda ajudavam outras pessoas. De certa forma, eles seguem a mesma lógica dos mosteiros. Com a grande diferença que eles se mantêm, né? Sim. Eles são independentes financeiramente. Mas assim, porque eu já cheguei a ler que os mosteiros eles tentam ao máximo viver só, não ter tanto contato com o mundo exterior, tentar produzir os próprios alimentos, isso e aquilo, nesse sentido. Sim. Agora é importante também entender a época, né? Quer dizer, não existia, eles viviam entre o mar e o deserto. Na verdade não é o mar, é o Mar Morto, que é um grande lago salgado. Então não era exatamente um local que era fácil comprar as coisas também. Então, mas eles tinham o que a gente chama hoje de uma comunidade autossustentável. Nesse sentido, parece com os mosteiros, que eles produzem ali o que eles precisam. Mas ainda assim eles tinham a cerâmica, né, uma atividade de produção artística que ia para a venda. Com esses recursos eles se mantinham a farmácia, né, que eles tratavam as pessoas. Mas nessa farmácia eles não vendiam os medicamentos, obviamente. Era gratuito. Não por acaso, o receituário mediúnico de Eurípides Bassanufo, orientado por Lisandro Bezerra de Menezes, era também gratuito. Né? E não por acaso Eurípides também se tornou homeopata, mas a gente vai falar disso mais na frente, né? num programa especial. Não era vendido, não, era gratuito. Quer dizer, eles se mantinham e eles mantinham, digamos assim, a caridade deles, eles mantinham o trabalho social deles. Sim. O que é um modelo que nós precisamos ter no movimento espírita. Porque do ponto de vista social,
social é o modelo considerado mais avançado. Quer dizer, você tem uma obra social que se mantém. Porque quando você tem uma atividade social que está sempre dependendo de doação, você fica muito frágil. Sim. Porque os doentes chegavam todo dia. Então, é um modelo muito interessante. O que mais você viu aí pra gente, Vitória? As matérias de estudo dele. O que é que eles estudavam? Nos conte. Eles estudavam matemática, a vida das plantas. Sim, que seria o ramo da biologia, né? Matemática, a vida das plantas, astronomia. Astronomia, que merecerá um programa especial. E música. Parte musical. Não por acaso, Eurípides gostava muito de música. Na verdade, Eurípides sempre foi um amante das artes, né? Ele foi diretor de teatro, ele criou o primeiro grupo de teatro lá em Sacramento, etc. Não temos notícia do teatro nos Essênios, possivelmente não tinha, quer dizer, não sabemos. Mas se tivesse, acho que ele teria citado. Mas a música, com certeza. E interessante que, em relação à música, eles usam isso quando eles estão se alongando, não exatamente se alongando, mas eles fazem louvores, cantam louvores quando a pessoa chega ao povoado, quando eles estão voltando do trabalho, quando eles estão indo assim, é quase o tempo todo, né? Antes de dormir. É uma coisa do dia a dia, né? Tô feliz, começa a cantar. Legal. Isso é bom, né? Coisa do dia a dia. Também instrumentos, além de cantar. Agora, além dessas atividades, né, da cerâmica, do estudo, tem uma frase bonita que o Lisandro fala para o Marcos logo quando ele chega no povoado, quando ele mostra a sala de estudo, né, dentro da casa. Aqui se resume basicamente sobre a vida cênica. Então, isso nos indica que era uma vida que tinha atividade, né, manual, de produção de trabalho, mas também indica que era uma vida de muito estudo, né? Tinha muito estudo. Eles estudavam bastante, eles se dedicavam muito ao estudo. Sim. E aí a gente vê essa combinação bem interessante, quer dizer, eram pessoas que se sustentavam, que se mantinham com atividade, digamos assim, braçal, né? A lavoura, a cerâmica, mas também estudavam muito. Agora, além dessa vida equilibrada, e aí é que talvez seja o aspecto mais interessante da vida essênica, quer dizer, essa vida organizada, ordeira, equilibrada, harmônica, ela ampliava muito as capacidades espirituais. E, além disso, a gente vê alguns relatos, imagina que deva ter muito mais, as experiências espirituais, né, que cada um tinha. Sim. Porque num determinado momento o Marcos fica triste e o Lisandro diz: não se preocupe que hoje à noite você vai ver seu pai. Quer dizer, e aí, né, tem um dia bem interessante, que onde Marcos é apresentado a tudo isso que a gente falou. E ele comenta, né? Curioso, eu acho que eu conheço tudo isso. Sim. E quando os amigos começam a apresentar o nome, ele diz assim: peraí, eu acho que esse nome não é estranho, né? Esse nome não é estranho, esse nome soa muito familiar. E à noite o Lisandro vai fora do corpo e pega o Marco com uma experiência muito interessante. É isso? Qual é essa experiência? Você sabe? Eles vão em Roma visitar o pai do Marcos. Também, né? Visitar também, porque é interessante, porque quando ele chega em Roma, o Lisandro vai apresentar Roma para o Marcos, os dois em espírito. Isso aqui é o fórum tal, aqui é o templo da deusa tal, e etc. Vocabulário, não sei o que. E é interessante a reflexão que o Lisandro faz sobre Roma. Quer dizer, naquela época, Lisandro já compreendia que o futuro de Roma estava comprometido, porque ele diz: infelizmente, meu filho, nós não sabemos por quantos séculos Roma continuará prisioneira do luxo, do excesso. Então, é uma viagem de turismo, digamos assim, turismo intelectual, de aprendizado cultural, de reflexões sobre o futuro de Roma, quer dizer, uma reflexão social e espiritual sobre Roma. E depois de apresentar tudo isso, eles vão para o local em que o pai do Marcos está preso. Você tinha comentado um trecho que achou interessante quando o Marcos estava ali? Fala aí pra gente. Eles chegam, eles param em frente a uma construção muito luxuosa e lá dentro, mas assim, se sentia uma energia muito triste, muito pesada. O Lisandro mostra os escravos que estavam lá fora, né, cuidar da segurança de lá. O Marcos começa a pensar, fica triste, né, pensando: será que meu pai tá lá dentro? Aí o Lisandro
o Lisandro diz: não te amargures, filho. Prepara-te para as alegrias do reencontro, a fim de que teu pai também receba os recursos necessários ao momento. As alegrias, por vezes, esmagam quando não são bem dosadas. E eu acho que, exatamente, acho que isso expressa muito a vida essênia, né? E a vida de Eurípides também, quer dizer, a busca sempre do equilíbrio emocional. Mesmo na alegria. Mesmo na alegria, ter esse cuidado. Ter esse cuidado com a vida emocional, porque no final das contas o que vai proporcionar as experiências mais profundas espirituais é o equilíbrio emocional, né? E aí eu lembro agora de um momento que o Chico Xavier estava muito mal e etc, e vai pedir ajuda e pede para o Emmanuel pedir ajuda para Maria de Nazaré, para ele. Se você estiver lá com ela, pede se você ela por acaso, caso você se encontre aí, pede uma ajudinha para mim, por favor. O Emmanuel vai, a vida continua, não sei quanto tempo o Emmanuel chega e diz o seguinte: Chico, não sei como chama, acho que ele deve chamar Maria de Nazaré, enfim. Chico, Maria de Nazaré atendeu o seu pedido e manda lhe dizer o seguinte: que na vida tudo passa. Nossa! Não sei se por essa carga energética que certamente ele trouxe dela, o Chico começa a se sentir muito bem. E aquela frase tem um impacto profundo nele ao ponto dele escrever e colocar na cabeceira dele, porque ele estava numa fase difícil, né? Então acordava e já vi, na vida tudo passa. E o Emmanuel depois, porque o Chico não entendeu essa coisa torta, e aí mais ou menos assim pede para ele completar: Chico, a vida tudo passa, as coisas ruins e as coisas boas também. Nossa. Quer dizer, no final das contas é a mesma coisa. Quer dizer, não te empolga demais e não fica deprimido, entristece demais, né? Porque é essa compreensão da transitoriedade. Então, se eu tenho um excesso de alegria, isso não é bom. Se eu tenho um excesso de tristeza, isso não é bom. Quer dizer, eu vou ficar deprimido 5 anos. Também não precisa tanto. Então, saber viver as emoções, mas tendo o cuidado de não caminhar para os excessos. Outro dia eu vi uma entrevista, até no outro podcast, de um homeopata, um excelente programa, do Pode Ser, e aí ele fala também, conta a história de uma criança, não sei se o filho dele ou uma criança que ele atendeu, que ficou tão eufórico, tão feliz do dia do aniversário, que adoeceu. Nossa. Interessante, né? Aí o aniversário, sabe aquela coisa tão... Meu aniversário vai vir todo mundo e tal, adoeceu. Então, eu acho que o Lisandro tem razão, né? Mesmo do ponto de vista aí da homeopatia. Sim. Quer dizer, esse equilíbrio é uma busca. E a gente tem que ter cuidado, porque hoje se vende uma ideia falsa de que a felicidade é o excesso. O excesso de prazer, o excesso de satisfação, o excesso de consumo, o excesso de comida, o excesso. E o que o excesso traz sempre é a dor. Leon Denis vai colocar isso no grande livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Porque a dor vem para corrigir o excesso. Se a gente imaginar a nossa vida, a gente em algum momento fez um excesso e sofreu a dor. Tem uma frase que eu já vi, não sei se é no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que faz: tudo que o homem traz para si, que não necessita, né, ou seja, o excesso, se transforma em sofrimento. Exatamente. Exatamente, é exatamente isso. Quer dizer, esse desequilíbrio, né, vai sempre ser corrigido pelo sofrimento, seja onde for, né? Até o que a gente chama de excesso de amor, né? Não é bom, é doença. Não é amor verdadeiro, porque ninguém nos ama mais. Não vai chegar. Não é excessivo. Ele é equilibrado, né? Porque o que eu digo é o seguinte: às vezes as pessoas, não, é porque eu amo. Aí faz as maiores besteiras. Eu digo: olha, eu não vou discutir o tamanho do seu amor, porque é uma área muito sensível. Agora, eu acho que ninguém ama mais do que Deus, até onde eu saiba. E o amor de Deus não é excessivo. Então, eu prefiro acreditar que Deus está certo e você não está. Porque a gente mascara, né? Por amor, aí vai lá e dá um tiro na pessoa. Por amor, que lindo. Né? Matar ex. Um ciúme doentio, né? Porque ciúme já é doente, não é excesso de ciúme, é muito doentio. É amor. Calma, né? Vamos com calma. E essa cena do pai é muito bonita, porque a gente vê
a atitude de um espírito profundamente equilibrado. O Lisandro vai, acompanha o Marcos, orienta para ele ajudar o pai também, né? Sem excessos de tristeza e de alegria, porque a tendência seria essa, né? Uma tristeza profunda porque meu pai está preso, uma alegria profunda porque eu encontrei e um profundo desequilíbrio. Sim. Né? Maneira dos dois que dá certo. Chega e no momento que eles estão tendo esse convívio, Lisandro discretamente se afasta. Isso é um ato de amor profundo. Porque o amor dele não é possessivo, não é assim, não. O Lisandro é o meu pupilo, né? O Lisandro pensaria, né? O Marcos é o meu pupilo. Então, que história é essa? Que amor é esse com o pai? E o Marcos diz: pai, você é a pessoa que eu mais amo. Legal isso, mas a gente vê, não incomoda o Lisandro, né? Se a gente pega uma coisa bem romântica, mas poxa, o cara tirou ele do corpo, botou ele na seita, ele chega lá, leva ele pro pai, você é a pessoa que eu mais amo. Quer dizer, um amor humano, um amor ainda ciumento, talvez se incomodasse, né? Sim. Mas como? Não sou eu que ele mais ama? E o Lisandro carinhosamente se afasta ali, claro que acompanha tudo pela percepção, mas para dar um senso de dizer assim, olha, é a sua relação com ele, eu respeito, eu lhe amo tanto, eu lhe amo tão equilibrado e profundamente, que eu lhe proporciono esse momento com outra pessoa que você ama também profundamente. Entendeu? Não há uma disputa de amor, né? Não há uma disputa de atenção. E aí a gente vê o que é um amor maduro, né? Sem os excessos. Sim. Ele leva, proporciona, deixa ele lá, e aí o Marcos e o pai têm todo esse espaço. Depois ele diz: está na hora de voltarmos. Isso é um amor equilibrado, né? Onde você não sufoca o outro, onde você não tem ciúme, onde você não disputa a atenção do outro, onde você proporciona para o outro o que é melhor. Para o Marcos, 9 anos de idade, sentindo falta de tudo, era muito importante aquele momento, né? A sós, entre aspas, né? Ali, aquele momento particular com o pai. É muito bonito esse trecho, porque em nenhum momento o Lisandro intervém, né? Você faz assim, você faz assado, fala, não, ele entrega e diz, né? Viva o seu momento, eu estou aqui esperando, vai lá, viva, é importante para você. Acabou, vamos voltar. Quer dizer, né? Não há um controle. O Lisandro não tem essa necessidade de controlar o encontro. Marcos diga isso, Copônio diga aquilo, porque ele está numa posição espiritual que ele poderia, ele tem poder para isso. Não, Marcos, você vai ter que falar isso, Copônio, você sabe controlar a situação. Não, ele cria a situação ideal e se afasta. Ele diz, olha, viva, é a sua experiência, é o seu pai. E permite que ele viva, que ele se expresse, que eles, né, interajam. Viver esse momento, o Lisandro se aproxima e diz, né, está na hora de voltarmos. Eu acho que é uma expressão de equilíbrio de sentimento, e eu penso que toda a organização material e social dos essênios visa estabelecer esse equilíbrio íntimo. E aí esses espíritos educados verdadeiramente na emoção por uma vida equilibrada tem plena capacidade de dar muitos testemunhos, porque não se abala por pouca coisa, né, na nossa linguagem, né? Não vai ser uma tristeza, não vai ser um acidente, não vai ser uma morte. Eles sentem, claro, a gente vai ver, mas é um sentimento verdadeiro, profundo e que está sempre em busca do equilíbrio. Não é que a gente deva fingir ser equilibrado, não. A gente deve ter uma vida de tal maneira que a gente vai educando os nossos sentimentos para um dia a gente chegar nesse patamar, porque não é externo, é íntimo. E eu acho que é uma das grandes, né, lições que nós temos desses espíritos. Me despeço, vamos para a nossa segunda parte. Um grande abraço. Tchau, gente. Um beijo. Agora a gente vai ler o Evangelho. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar neste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece.
Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo que lá vos possa servir. Pai amado, rogamos, meu Deus, teu amparo a nós que ainda somos tão frágeis. Pedimos a presença dos Espíritos amigos para que agora possamos receber uma bela mensagem de auxílio. Amém. E coragem em vossos corações. Os princípios essênios são de plena atualidade, validados pelo ensinamento espírita estruturado pelo grande codificador Allan Kardec. Os essênios preocupam-se com a verdadeira propriedade, as qualidades emocionais, as qualidades intelectuais, as virtudes, porque estas são conquistas que se preservam ao longo dos milênios. Na verdade, sob a ação da vontade, elas se desenvolvem e se multiplicam. Por isso, uma vida simples, porque os excessos bloqueiam, obstacularizam o crescimento espiritual. Por isso, uma vida fraterna, porque o ódio e a inveja tornam o indivíduo mesquinho e pequeno no aspecto espiritual. Por isso, uma vida de devoção, porque o enfrentamento de si mesmo, o enfrentamento dos sofrimentos sociais, nos faz fortes e nos ensina a superação do medo. A grande estrela, ao nos visitar na comunidade simples, nos inspira apenas a uma coisa: a devoção à causa do amor do Pai. Mas a devoção sincera não é um ato de declaração verbal, mas a declaração deve ser de uma vida de preparação. Apenas uma vida equilibrada, apenas uma vida de silêncio interior e de ação externa continuada em favor dos que mais sofrem é a resposta que deseja de nós o enviado de Deus ao mundo. Sempre que estiverdes ante uma decisão importante na vida, indagai a vós mesmos: qual o caminho do amor sincero? E por mais desagradáveis que sejam as consequências, segui-o. Segui corajosamente o caminho da verdadeira fraternidade. Segui corajosamente o caminho do respeito pelo próximo, do respeito a si mesmo, para que um dia possais ter a felicidade de contemplar
o nosso grande e amado Mestre, Jesus de Nazaré, que sempre está próximo de todos os corações aprendizes que decidem verdadeiramente abrir mão de todas as ilusões para que a luz do Pai possa brotar em seus corações. Paz, renúncia, verdade sejam as forças a guiar a vossa caminhada em direção a Deus.